Olá, boa noite para todos. Bem-vindos ao nosso plantão referente a sistemas de ignição e elétricos de motores. Satisfação estar aqui com vocês. Espero que tenham conseguido estudar bastante, participar desse nosso evento e colocar à prova os conhecimentos adquiridos. Vamos fazer uma bateria de questões em sequência, onde eu vou fazer a pergunta, é um tempo de vocês responderem e depois vamos complementar com as respostas para esclarecer o assunto. Se tiver alguma dúvida, perguntem, aqueles que estiverem ao vivo e aqueles que estiverem assistindo playback, entre em contato com a escola para desfazer as dúvidas. Estamos aqui à disposição para esclarecer os assuntos e deixar vocês o mais bem preparados, não só para a avaliação da ANAC, mas sim também para a profissão de vocês, ok? Então vamos lá. Como é que funciona isso? Eu vou botar uma pergunta na telinha, vou fazer alguns comentários. Quando for o caso, vou comentar as respostas. E aí vocês escolhem uma resposta, eu mostro qual é a considerada correta, né? Com o direito de indagação de vocês depois, quando assistirem novamente, e perguntar para a escola, poxa, por que é isso, por que é aquilo? Se eu não tiver explicado o suficiente a resposta correta, aí vou indicar onde está na apostila de vocês o parágrafo lá, a apresentação do assunto, para que vocês possam achar onde está na literatura de vocês, que vocês têm, a resposta dada a questão. Tá? Sistemas de ignição, faísca na vela, né? Motores convencionais e motores a reação, e a parte de sistemas elétricos, fiação, como se diz, dos motores. Né? Plantão nosso é esse plantão, temos um plantão, espero que atenda a vocês. Tá? Só lembrando a vocês, a questão, eu coloquei alguns slides no começo, antes de fazer as perguntas, para que vocês possam visualizar as questões. Esses slides, essas apresentações que tem aqui são vamos dizer assim, uma excelente referência de memória fotográfica para que vocês possam lembrar das respostas das questões depois. Tá? É sempre lembrando a questão do fluxo magnético no nosso magneto. O magneto é o sistema de ignição mais usual, né, mais popular, podemos dizer, mais robusto, né, mais comum na aviação que utiliza motores convencionais. Então é bom conhecer o funcionamento dele. É um sistema autônomo, né? Ele mesmo gera as tensões baseado naquela questão do fluxo magnético, né, em movimento pulsante ou em movimento em relação a um condutor, né? Podemos produzir corrente elétrica no condutor, movimentando esse condutor dentro do campo de fluxo magnético, e também podemos produzir, da mesma forma, corrente elétrica, né, um ADDP, baseado no movimento do fluxo magnético em relação a esse fio. Então, aquele princípio que nós vimos já, né? Então, magneto é isso. Nós temos uma peça rotativa que, ao se movimentar, vai criando fluxo magnético, ora num sentido, ora no outro sentido. Existe um momento que ele fica sem fluxo, né? É o momento da inversão. Então, existe aqui uma pulsação, né? Um campo magnético pulsante, vamos dizer assim, uma linha de fluxo pulsantes, e, por sua vez, como são pulsantes, são variáveis em relação ao universo do cerca. Se acrescentarmos aqui uma bobina, nós vamos ter esse campo magnético se movimentando em relação à bobina. Né? E assim se consegue produzir tensões associadas a outros dispositivos, como condensador, né? como condensador, quando fala é capacitor, né? Platinado, né? Bobina primária e secundária. Nós temos a obtenção de tensão para fins de vela, né? Colocar faísca lá na vela. Eu estou simplificando, busco sempre simplificar, sem desmerecer e sem desviar do vocabulário técnico. Cabe a vocês saberem o vocabulário técnico, mas associado a isso, vamos buscar simplificar para que vocês entendam o assunto. Depois, sabendo, dominando o assunto, vocês puxem o vocabulário adequado, como é previsto e como deve ser, porque vocês vão ser perguntados baseado no vocabulário próprio.
apropriado. Então, nós temos aqui a apresentação. Guardem essa imagem de um ímã permanente girando em relação ao fluxo magnético, gerando o fluxo magnético uma hora para um lado, outra hora para o outro, o que acarreta o campo magnético pulsante se tivermos uma bobina enrolada nesse núcleo, né, ao redor desse núcleo da bobina. Vamos ter um campo magnético em movimento em relação ao fio da bobina, produzindo assim uma quantidade de energia. Vamos lá. Baseado nisso, nós temos o magneto, então aqui girando, pulsando em relação a uma bobina, e por sua vez, né, está associado ao condensador, ao interruptor, que faz com que esse campo magnético entre em colapso, e uma vez que entra em colapso, ele induz uma tensão, né, induz uma voltagem, uma corrente, por consequência uma corrente, numa bobina secundária, e assim gera uma extrema tensão. Essa extrema tensão é jogada através do distribuidor lá para a vela, provocando a faísca. Né? Mais adiante, eu vou apresentar uma figura para vocês que vamos poder tratar disso antes de começar nosso mental, nossa provinha, tá? Nosso exercício. Né? Então, guardem essa figura também. Então, já temos essa, vocês memorizem. Já temos essa. Guardem essa figura. São muito importantes para vocês lembrarem e estudarem o sistema. Utilizem figuras para estudarem o sistema, memorizarem. Né? E temos essa. Né? Então, aqui temos uma bobina primária. Vocês vejam que essa bobina primária está ligada a um condensador e a um interruptor. Né? Tranquilo? E há uma chave de ignição. A chave que fica lá no painel do avião. Então, quando começa a girar o ímã permanente, uma hora o fluxo vai para um lado, outra hora para o outro, uma hora para um lado, outra hora para o outro. O fluxo magnético indo para um lado e para o outro, aumentando e diminuindo à medida que vai perdendo essa força aqui, ou aumentando, né? Esse campo pulsante é jogado aqui induz uma tensão nessa bobina do primário. Isso aqui é um enrolamento, é uma bobina que eu cortei, estou vendo ela cortada, seccionada, né? Então, observe que o bobina do primário está ligado na chave de ignição, ao condensador e ao magneto. Né? Esse magneto tem um camezinho lá, um came que aciona, abre e fecha esse platinado, né? Essa chave interruptora, né? E assim faz o quê? Vamos lá, eu coloco o fluxo máximo para acontecer aqui, quando ele diminui, né? Eu tenho o fluxo variável, isso gera uma corrente aqui que, por sua vez, fluindo dentro de uma bobina, corrente fluindo dentro de uma bobina, tem um campo magnético associado. Esse campo magnético, por sua vez, também é pulsante, ele induz uma corrente que vai fazer brotar uma corrente na bobina secundária, no momento exato do colapso, né, dessa corrente aqui que passa pela bobina primária, né? Então, fluxo grande induz, fluxo menor quando chega nesse estágio aqui, ó. Fluxo menor quando chega nesse estágio, e quando chega nesse estágio menor, eu tenho aqui a abertura do contato através do câmbio, né? E esse corte, vamos dizer assim, dessa corrente instantânea induz uma forte tensão aqui na bobina do secundário, né? Que joga essa tensão lá para a vela, através do distribuidor. E como não tem como a corrente continuar, vocês podem observar aqui, saiu do secundário, correu até o distribuidor, foi para a vela, não tem para onde correr, né? Porque meu circuito todo está ligado à massa. Aqui, ó, a vela e o circuito elétrico está ligado à massa. Então, quando chega aqui, existe uma diferença potencial muito grande jogado, né, aqui na vela, e como não tem para onde ir, a carga, né, os elétrons geram centelhamento. Esse centelhamento é a faísca da vela. Né? Continua o ciclo, repete-se o fato e assim vai indo. Então, a chave de ignição é o que vai proporcionar a bobina primária a se energizar quando fecha a chave de ignição, aquela que a gente vê lá no painel do avião. Né? O condensador está aqui para evitar que a centelha, que saia uma centelha aqui no platinado, ele protege o platinado, né? Porque senão eu vou cortar aqui, abrir o platinado, vai ter tensão jogado nessa linha aqui, ó. Vai para massa aqui também.
Então ficaria uma tensão aqui, aconteceria um centelhamento aqui também, na verdade, o que não é conveniente, que vai estragando, vai queimando essa pecinha aqui. Aqui o centelhamento no motor só quer na vela, tá? Lá dentro do circuito não quer. Então esse condensador evita isso, impede isso, né? E vai indo o ciclo à medida de cada ponto superior do motor, lá para explodir, misturar combustível, o distribuidor vai passando, né? Então é isso aí. Primário, induz no secundário, interrompe o primário de vez para poder induzir no secundário, o secundário joga para o distribuidor joga lá na vela. Segue o fluxo. Tranquilo? E lembrar também que temos dois magnetos no avião, previsto normalmente ter dois magnetos, porque se falhar um, não tem o outro. E sabemos também que dois magnetos funcionando significa que nós temos duas velas em cada cilindro, duas velas queimam melhor do que uma só, né? Não que o motor vá deixar de funcionar com uma vela só, mas não vai funcionar tão bem, né? Então, a gente tem a posição desligado. Quando eu boto desligado, ambos os magnetos estão ligados à massa. É uma característica, né, do sistema de ignição com magneto, que normalmente a gente, quando pensa em chave, pensa assim, pô, desliguei, cortei tudo, né? Tirei a massa, né? Na verdade, quando você desliga o motor, esse motor você joga o magneto à massa desse inoperante. Por quê? Porque você descarrega todo aquele trabalho que ele faz, não para dentro da vela, mas sim para fora, né? Para a massa. Tá? Então, lembrando, R direito você permite só que o magneto direito funcione. L de esquerdo você permite só que o magneto esquerdo funcione. Né? E ambos, né? Start é só para a partida do motor. Tá? Então, quando eu checo o direito, eu não estou usando o esquerdo. Se eu quiser checar o magneto direito, eu coloco em R e right. E isso faz com que eu coloque o magneto esquerdo na massa. Então não vai funcionar. Né? Não vai me jogar faísca para a vela, vai jogar fora a energia criada. Né? Mesmo que esteja funcionando, mesmo que esteja lá o ímã girando dentro. Né? Enquanto que se eu botar left, eu vou estar botando o magneto direito na massa, só o esquerdo vai funcionar. Perfeito? Boa noite, tranquilo. Vamos lá. Chave do magneto, nós já vimos ali, explicamos ele. Né? Nem sempre, tem vários tipos de chave de magneto, às vezes você dá partida em outro local, outro botão no avião, né? E cuida da chave do magneto só para o magneto. É o que nós temos aqui. Ao mesmo tempo, você pode ter uma chave de magneto que inclui a posição start, que é a partida do motor. Perfeito? Então tá bom. Espero estar sendo esclarecedor. E depois do distribuidor, nós vamos parar lá na vela. Boa noite, Walter. Seja bem-vindo. Estamos aqui começando, passando um resumão. Depois você pode assistir, né? E aí nós já vamos partir para o questionário. Vela, muito cuidado com o contato. Aqui o exemplo é no motor automotivo ou motocicleta que seja, né? Essa energia que é para ser jogada nos contatos da vela, se não for feito um perfeito, né, se não houver um perfeito encaixe do cabo na vela em si, essa é uma vela automotiva, vela de aviação um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo. Né? Então, se você não conectar direito o cabo de ignição e conduz aquela tensão elevadíssima para a vela, a carga vai querer escapar em qualquer lugar. No primeiro lugar que ela puder escapar, ela vai escapar. Né? Pode ser na carcaça do motor, pode ser na própria vela, né? Tranquilo? E isso vai prejudicar a ignição. Ignição prejudicada não significa que o motor vai deixar de funcionar. Mas se você não ajudar a misturar combustível, explodir dentro do motor convencional, ele pode até explodir por compressão, por calor, né? O motor já está aquecido, pode induzir a queima. Mas isso dificilmente acontece porque misturar combustível quando entra no estado de vaporização, não é evaporação, é de vaporização, não, spray, entra para dentro do motor, ele entra num certo estado líquido ainda. Então, ele, na verdade, em vez de aquecer, ao mesmo tempo que o motor aquece ele, porque o motor está quente, e a combustível absorve esse calor do motor para explodir. Como não há geração rotativa de calor no mesmo naquele cilindro que está falhando, a mistura de combustível vai chegando, vai puxando o calor de dentro do motor, vai explodindo e vai resfriando o motor. Daqui a pouco o cilindro está frio e eu só vou ter a misturar combustível entrando no cilindro sem explodir. Né? Então, a vela apagada ou explodindo mal vai afogar um dos cilindros, o que vai acarretar o mau funcionamento do motor, com certeza. Tá?
Falamos sobre vela, espaço da vela, sujeira da vela, o desgaste natural que acontece nos eletrodos, né, previsto, da vida útil natural de acontecer. Também é só imaginar, né, o tempo todo faísca, faísca, faísca gera calor, calor, explosão da câmara de combustão, elevadíssimas temperaturas, é natural que o material vá se erodindo, né? Se é que as palavras isso, vai gerando uma erosão nos contatos, né, dos eletrodos. Então, é normal vê-la gastar mecanicamente, né? Apesar de ser uma peça elétrica, né? Poxa, eletricidade, como é que pode ter desgaste mecânico? Acontece por isso, o material vai se consumindo. Vamos lá? E lembrar também que dedicamos uma boa parte do nosso estudo de ignição de motores magnéticos, ignição de motores convencionais, porque no motor a jato, no motor a reação, a vela é utilizada só na partida. Né? Depois que deu a partida, o processo todo acontece, né, de entrada de ar, compressão, explosão pelo calor, pelo fluxo, né, e sai o sopro pela saída do escapamento lá, né, fazendo movimentar uma turbina e todo aquele efeito que você já estudar, né? Entra para o compressor, explode, passa pela turbina, sopra para fora, faz a turbina girar, que gira o compressor, que faz a compressão, que faz explodir, que gira a turbina, vai para fora, a turbina gira o compressor, e esse ciclo, né? Ininterrupto. Depois que esse ciclo acontece, as temperaturas são atingidas de funcionamento normal, sem problemas, eu posso desligar a vela e o motor vai funcionar. Eu só vou voltar a ligar essa vela em caso de nova partida, claro, em caso de mau tempo extremo, em que haja muita chuva, né, muita água, água excessiva, eu quero, como eu disse anteriormente, garantir que aquela explosão vai ocorrer. Perfeito? Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar. Tem uma carreira de perguntas. Eu não vou me demorar muito em cada pergunta, justamente com a intenção de criar uma dinâmica de prova aí para vocês, né, para que vocês busquem não só o conhecimento, mas também a rapidez, o estalo, né, a pronta resposta. Né? Então, essa parte que eu passei inicial para vocês é para vocês mentalizarem o que pode vir aí de questionamento. Então vamos lá. O sistema de ignição por magneto nos aviões pode ser classificado como? Que classificação eu dou ao sistema de ignição por magneto nos aviões? Né? Sistema de baixa ou alta tensão, baixa ou alta corrente, ou então tem sistema de magneto simples e complexo, ou tem sistema de magneto normal e neutro. O que vocês acham? Né? Então vocês os que estiverem presentes aqui podem sugerir uma resposta. Ao sugerir a resposta, nós comentamos a resposta e seguimos adiante para a pergunta 2, certo? Veja aqui que tem alguém presente aqui. Quem estiver presente e quiser responder essa pergunta, pode responder, sinta-se à vontade, tá? Eu estou no aguardo. Sistema de ignição por magneto. Qual é a classificação? Quais são os tipos de ignição por magneto que temos? 10 segundos para a resposta. Tá? A título de exemplo, sistema de ignição por magneto, nós classificamos em sistema de magneto de baixa ou sistema de magneto de alta tensão. Tá? Essa questão é bastante simples, mas ela é passível de ser perguntada, de cair. Né? Está na página 7 da apostila de vocês. Perfeito? Tranquilo? Vou dar uma diminuída aqui. Vou dar uma ajustada nesse slide. Isso. Tranquilo? Podemos prosseguir? Vamos lá. Questão 2. Em um sistema de ignição de um motor convencional. Motor convencional é um motor alternativo, né? Motor alternado, que chamo também, vários nomes. O motor convencional no popular é motor a pistão, né? E um sistema de ignição de motor convencional, quando a chave de ignição estiver na posição boa, ambos, né, estão em funcionamento. O que vocês acham? Ambos os magnetos. Eu até dei a dica aí da resposta, né? Para ter a resposta dada, né? Both, aí é o caso do inglês, né? É importante que você saiba o inglês. Inglês de aviação não precisa saber falar altos níveis de inglês, mas é fundamental que as palavras-chave usadas em mecânica de aeronáutica vocês conheçam, tá? Não é muita coisa, não é um universo muito amplo. Palavras no inglês técnico que aparecem nos manuais, elas são repetitivas, né?
Muda uma sigla e outra porque muda o sistema. Então, o camarada usa normalmente iniciais definindo um determinado sistema, né? Mas é fundamental conhecer. Então, both significa ambos. Se eu tenho a chave de ignição em both, ambos os magnetos vão estar funcionando. Perfeito? Tranquilo? Isso está apresentado na chavezinha, né? Off, right, direito, L de left, esquerdo, e both de ambos. Perfeito? Vamos lá. Existem algumas perguntas que eu não coloquei a referência da apostila de vocês, mas achei pertinente perguntar porque são perguntas que já foram consideradas anteriormente, às vezes até nem aparece o assunto tratado diretamente na apostila de vocês, mas são perguntas que podem ser feitas, né? Podem cair, então vale o conhecimento. Tá? Então, às vezes, a referência da página não aparece, mas a explicação está aqui, espero que esteja contendo, que agrade a vocês. Vamos lá, então aqui, ó, mais uma vez, exemplo, né? Ambos, direito, esquerdo e ambos, e no caso dessa chave aqui também tem partido. Tá? Vamos lá. Questão 3. As partes principais de um magneto são. Quais são as principais partes de um magneto? Eu até conversei sobre isso agora no início, na hora de falar do resumo, né? O que vocês vão fazer? Pegar aquela figura e me apresenta o magneto em si. Cuidado, não confundo. Quando eu pergunto quais são as partes de um magneto, eu não estou perguntando quais são as partes do sistema de ignição de magneto, que utiliza o magneto. Tá? Eu estou perguntando só o magneto em si. Perfeito? Então, ímã, bobina, platinado e condensador. Boa resposta, né? Observando o detalhe, né? As 3 outras opções têm a palavra bateria. A bateria não faz parte do sistema do magneto, porque o magneto é um autogerador, né? Podemos usar essa definição. Ele mesmo cria as energias, ele não precisa de uma bateria para auxiliar ele, nem nenhum outro dispositivo elétrico, né? Então, aparecendo bateria, já matou a brincadeira aí, né? A única que não tem bateria, se fosse por descarte, vamos dizer assim, se eu estou desconsiderando, né? Ou por eliminação, eu chegaria também na C. Mas então, eu tenho um ímã, que é no rotor, que fica girando, né? Tem as 2 bobinas, né? Poderia ter colocado bobinas aqui, primária e secundária. Tem o platinado para interromper a corrente do primário, para dessa forma induzir uma tensão elevada no secundário. E tem o condensador, que está ali para proteger o platinado, para que não saia a centelha por ele. Tá? Tranquilo? Aqui, ó. Então, temos aqui o rotor, né? Aqui também. Temos a bobina, temos o platinado, né? O contato, e temos o condensador. Então, vocês vejam que as figuras são extremamente importantes. Você, olhando para essa figura aqui, na visão 2D aqui da esquerda, você já tem a resposta. Isso é o sistema de magneto. Cuidado. Esse é o sistema de magneto. Né? Não é o sistema de ignição todo. Né? O sistema de ignição completo, nós vamos ter o magneto ligado a um distribuidor e então a vela. Né? Nada mais natural. A energia, a magneto é o sistema que produz energia que vai ser, de alguma forma, direcionada a alguma vela. Perfeito? Ótimo. Vamos lá. 4. Quem determina a sequência da ordem de ignição é o... Legal, essa pergunta é bastante simples. É na lata. Isso aqui vocês têm que saber, obrigatoriamente tem que saber. Tá? Por quê? Porque é uma parte do sistema de ignição que é dedicado a isso. Quem determina a sequência da ordem de ignição? 5 segundos, 4, 3, 2, 1. É interessante, né? Com a sequência, quem determina é quem distribui a ignição. Né? Quem distribui a ignição, quem distribui para onde a energia vai ser jogada é o distribuidor. Simples. Né? Existem palavras simples que ajudam vocês a memorizar as coisas. Poxa, o magneto produz energia elétrica. Eu tenho que jogar para alguém. Eu tenho 4, 6, 8 velas. Né? 9 velas motores radiais. Alguém tem que jogar aquela faísca, aquela energia para sair a faísca no cilindro certo. Quem faz isso? Quem joga essa energia produzida pelo magneto para a vela adequada naquele momento é o distribuidor. Ele distribui. Que legal, né? A própria palavra já se diz. Né? Aqui, ó.
Aqui nós temos exemplo de 9, eu falei, ó, radial de 9, né? E ele, no momento que existe, a câmara de combustão está cheia, né, de misturar combustível, está atingindo o seu ponto morto superior para o ciclo da combustão, né? Vai lá o distribuidor jogar toda a energia produzida pelo secundário, né, para aquele cilindro. Figurinha muito boa essa aqui para vocês memorizarem também. Estudem utilizando figuras. Se possível, imprimam em separados as figuras e à medida que for lendo o texto, deixe o texto de lado e olhem vocês aqui mesmo na figura, mentalizem o que acontece, porque na hora que vocês forem trabalhar no motor, vocês vão ter essa ideia, esse conceito mentalizado lá no motor. Na hora que vocês fizerem alguma prova ou forem questionados a respeito, vem com certeza à mente de vocês a figura, né? Vamos lá? 5. O condensador do sistema de ignição tem qual função? Qual é a função do condensador? Podemos usar a palavra condensador e podemos usar a palavra capacitor, né? Para que serve o capacitor no sistema de ignição? Proteger os contatos do platinado, aumentar a tensão induzida no primário, proteger os contatos do platinado diminuindo a tensão induzida no primário, ou assegurar uma centelha na vela sempre com a mesma intensidade. Lembre-se que nós falamos, né, sobre isso. Para que serve o condensador? Onde eu quero faísca? Eu quero faísca somente na vela. Nenhum outro lugar é interessante no motor ter faísca, concorda? Se eu não tiver o condensador, o que vai acontecer? No momento que eu abrir o contato do platinado, eu vou estar abrindo a corrente que corre pelo primário, né, pelo fluido primário, e dessa forma, como tem corrente passando por ali, pode acontecer o que no platinado? Pode acontecer centelhamento. Então, o condensador serve para proteger os contatos do platinado, evitando o arco voltaico, né? Não tem nada a ver com tensão induzida no primário. Tá bom? Tranquilo? Isso está na página 10 da apostila de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, está aqui o desenho, né? Então veja aqui, eu tenho o capacitor ligado em paralelo aqui, né, com com o contato. No momento que eu abro esse contato, né, há muita energia aqui, porque vem do primário aqui, tá vendo aqui, ó, né? Se eu fizesse isso aqui sem ter algum tipo de proteção, né, os elétrons que estão aqui, eles iriam querer pular, continuar pulando, enquanto tivesse uma distância mínima, eles iriam querer pular na forma de faísca, né, de um contato para o outro. Então, se eu tirasse o capacitor, eu teria esse circuito aqui, né? Então, vem direto aqui, eu interrompo aqui, faísca aqui. Junto de novo, aí faísca de novo. Separo, faísca de novo. Para evitar isso, eu coloco o capacitor, porque na hora que eu tirar, interromper aqui, eu vou estar deixando toda aquela carga que iria gerar a faísca aqui, né, dentro do capacitor, e dessa forma eu vou ajudar com que os elétrons não pulem aqui, com a carga não pule no platinado, e portanto não gere centelhamento, que centelhamento gera calor, desgaste de material. Vimos, né, que centelhamento gera desgaste de material porque a vela vai gastando, né? Os eletrodos da vela gastam. Por que gastam? Porque está dentro da câmara de combustão? Também, mas não só, né? Também gastam devido à perda de partículas metálicas dos eletrodos em função do centelhamento da vela, da faísca. Perfeito? Vamos lá. Dispositivo integrante do sistema de ignição constituído por eletrodos, isolantes e cobertura externa. Que peça é essa? É o magneto? Aqui está até errado, é o magneto, não, é o magneto, tá? A cablagem, fiação, a vela ou o distribuidor? Qual dessas peças do sistema de ignição, né, tem eletrodos, tem isolante e tem cobertura externa? Invólucro, né? Eletrodo serve para quê, pessoal? Né? Eletrodos são duas extremidades, por assim dizer, abrindo aspas, né, fechando aspas, entre aspas. Eletrodos são extremidades elétricas, né? Onde eu tenho eletrodos no, no sistema de ignição, né? O único lugar onde teria contatos abertos é o platinado quando abre, mas o platinado é uma chave, não é um eletrodo.
né? E onde eu tenho outros pares de eletrodos é na vela. Então já está praticamente matada a questão, né? Baseado nos eletrodos. É isso aí, vela. Dispositivo que tem eletrodo isolante e cobertura externa é a vela. Está na página 34 da apostila de vocês, onde também é apresentada uma vela, vamos dizer assim, vela aeronáutica, que difere um pouco da vela automotiva, né? Então tem a cobertura externa, que é a capa, né? Tem o isolante, que separa, evita que haja cargas passando da parte metálica rosqueada lá da vela para o eletrodo, né? Então tem que ter o isolante e tem o próprio eletrodo onde vou gerar a faísca. Perfeito? Tranquilo? Essa figura está na apostila de vocês. É tão claro, né? O que tem na vela de ignição? Né? Cobertura externa, isolante e eletrodo. De fora para dentro. É isso aí. 7. Princípio de funcionamento dos magnetos usado no sistema de ignição. É baseado em quê? Isso é interessante. Também, durante a explicação lá no início, conversamos a respeito disso. Princípio de funcionamento dos magnetos. Qual é o princípio de funcionamento? Indução eletrocapacitiva, indução eletromagnética, eletricidade estática ou eletricidade eletromecânica? Né? E agora? Eletricidade estática, eu uso eletricidade estática? Eu uso eletricidade estática para gerar faísca? O cara pensa assim, pô, mas eletricidade estática é faísca. Então, se eu tenho esse treinamento, eu tenho estática. Não, não é assim que funciona. Tá? Cuidado com isso. Tá? Eletricidade estática é o movimento de cargas elétricas. Tá? No momento que eu tenho corrente elétrica, indução, esse papo todo, eu tenho eletricidade dinâmica, né? Eu tenho elétrons em movimento. Então, eu tenho eletrodinâmica, né? Não é a eletrostática. Perfeito? Então, qual é o princípio de funcionamento dos magnetos? Vocês se lembram que eu falei que tem um ímã girando dentro de uma sapata, e essa sapata vai alternando o fluxo vai induzindo tensão numa bobina do primário, que ao ser interrompida essa corrente pelo platinado, ela joga uma carga na bobina do secundário e assim induz uma alta tensão no secundário, que é jogada para a vela através do distribuidor. Estão lembrados disso? Sim? Então é isso aí. Indução, o que faz o magneto funcionar é a indução, certo? Que tipo de indução? Eletromagnética. Por quê? Magnetismo vira corrente, corrente vira magnetismo. Magnetismo vira corrente, corrente vira magnetismo. Então, eletromagnético. Poxa, simples assim? É só pensar assim? Positivo. É isso aí mesmo. É simples. Eu uso um campo magnético pulsante em relação a um fio do primário parado. Ah, mas é um fio enrolado? É uma bobina? Bobina é fio. É um longo fio em pouco espaço, né, que eu enrolo. Então, eu uso um campo magnético pulsante para induzir uma corrente numa bobina primária, e no momento que eu corto essa corrente na bobina do primário, existe um corte também na pulsação do campo magnético gerado por essa bobina em relação ao secundário. Né? Então, seguindo a sequência. Núcleo magnético gera corrente na bobina do primário, corrente da bobina do primário gera campo magnético em relação ao secundário, campo magnético em relação ao secundário é interrompido através do platinado. Né? No momento que eu corto esse campo magnético que eu estou induzindo do primário para o secundário tem em si induzido uma altíssima tensão que é jogada para a vela de ignição. Perfeito? Vamos lá. Então está aqui o desenho. Né? Eu pego aqui, ó, olha a vela de ignição aqui. Ó, aqui, tá? Massa, olha para onde vai o fio. Tá? É bem simplificado. Então, faça a corrente passar por aqui. Né? Corta essa corrente, induz uma tensão aqui. Quando induz uma tensão aqui, ela não tem para onde correr, ela vai saltar lá na vela, na faísca da vela. Perfeito? Muito bom, muito bom. 8. Em que situação ocorre o centelhamento da vela de ignição? Quando é que sai a faísca lá na vela? Estão lembrados? Quando o platinado fecha? Quando o platinado está prestes a abrir? Quando o platinado abre ou somente quando o platinado continua na máxima abertura? Quando é que a vela
quando é que a faísca acontece na vela, o centelhamento. Estão lembrados? Não se esqueçam. Como é que funciona? Campo magnético, né? Induz uma tensão no primário, que no momento que é interrompida essa tensão no primário, joga-se uma tensão no secundário, que é jogado então para a vela. Então já está explicado. Né? Tranquilo? Não quer pensar na resposta? Veja o seguinte: pego o campo magnético pulsante, induzo uma tensão no primário. Essa tensão no primário ela é interrompida pelo platinado. No momento que essa tensão no primário é interrompida pelo platinado, induz-se no secundário uma altíssima tensão que vai despertar lá na vela. Então, em que momento sai a explosão, a faísca lá na vela? No momento que o platinado abre. Por quê? No momento que o platinado abre, aquele campo magnético no primário entra em colapso. Quando esse campo magnético no primário entra em colapso, ele, por reduzir, por diminuir, por implodir, ele induz uma tensão no secundário, que é uma bobina que está parado. Fio parado com campo magnético pulsante gera energia. Tá? Conseguiu entender? Vamos botar uma figura lá? Está na página 10 da apostila de vocês. Tá? Não esqueci da figura? Cadê a figura? Aqui, ó. Tá? Eu vou voltar um pouco mais lá em cima. Eu tenho essa figura um pouco mais em cima. Desculpa. Vamos lá, rapidinho. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui o ímã girando. Vai gerando fluxo aqui, uma hora para um lado, outra hora para o outro. A cada vez que eu tenho uma inversão de fluxo, eu tenho uma inversão da corrente que passa aqui pelo primário. A cada mudança de corrente no primário, eu venho lá no platinado, olha que eu ressalto. Esse ressalto aqui, ó, ele gira em coordenação com o distribuidor, com o rotor distribuidor, que por sua vez vai jogar as faíscas para a vela no momento certo, né? Então, o que acontece? Eu gero uma indução no primário. No momento que isso aqui para de ter fluxo aqui, o meu câmbio aqui abre o platinado. Quando ele abre esse platinado, o campo magnético da corrente que está passando por dentro do primário entra em colapso. O que significa entra em colapso? Acaba. Para acabar, ele não acaba instantaneamente. Ele reduz qual fosse onda lá, qual fosse uma senoide lá da tensão, né? No momento que ele diminui em relação ao secundário, ele está variável em relação à bobina do secundário, induzindo nela uma tensão que é jogada na vela que vai explodir. Tá? Vamos lá. Produzo fluxo, induzo tensão no primário, eu abro o platinado, corto a corrente do primário, induzo uma tensão no secundário e vai jogar essa tensão lá na vela, gerando a faísca. Então, em que momento essa tensão vai lá para a vela para gerar a faísca? No momento que eu abro o platinado. Perfeito? Isso tudo coordenado, ó, eixo girando junto com o eixo, é tudo engrenadinho. Uma hora que o platinado abre, já existe o distribuidor jogando aquela tensão que vai aparecer no secundário lá para a vela. Né? Por isso que tem que ser engrenado. Compreendeu? Tranquilo? Tá? Então, em que momento a faísca sai na vela? No momento em que eu jogo, no momento que o platinado abre. Perfeito? Página 10, a apostila de vocês está isso. Vamos lá. 9. A vela que dissipa rapidamente o calor absorvido é de que tipo? É uma vela que segura o calor e tem vela que joga o calor rapidamente fora. Essa vela que joga o calor rapidamente fora é que tipo? Fria, quente, fresca ou normal? Isso também será possível em vocês. Né? Vela que dissipa. Dissipar significa jogar fora, né? Tá? Espalhar por aí. Isso é dissipar. Né? Então, a vela que espalha o calor é uma vela que não quer calor, né? Então, como ela não quer calor, é uma vela fria. Certo? Ela consegue trabalhar mais fria, ela consegue ficar mais fria, porque ela consegue eliminar o calor mais rapidamente. Tá? Está na página 35 da apostila de vocês. Perfeito? Tá aqui, ó. Um exemplo. A figura da apostila de vocês é essa aqui, né?
Mas aqui tem uma outra, né? Isso aqui é vela automotiva, uma vela é vela, né? O mesmo princípio de funcionamento. Olha a vela quente, olha o tamanho do pescoço, né? Então, o calor que está aqui tem um longo caminho para percorrer. Até esse calor conseguir sair por aqui, vai ter rodado muito, né? E aqui a vela fria, aqui, ó, tem um pescoço curto, então o calor que está aqui rapidamente vai para fora, rapidamente vai embora, tá? Tranquilo? Entenderam isso? Aqui outro exemplo, ó, vela quente. Olha o quanto tem que circular, né? Olha o contato aqui da vela aqui, ó. Tá vendo? O quanto tem que circular o calor até conseguir sair, tá? Aqui, ó. Olha quanto tem que circular até sair. A vela fria não, ó. Tá direto aqui, ó. O pescoço curto, mal o calor entrou na vela, já está indo embora. Perfeito? Cada vela. Você não pode instalar uma vela quente no motor frio, né? Ah, mas a rosca é mesmo, então deve servir. Cuidado, rosca não é medida de uso de vela. Também é, né? Mas é fundamental que você coloque uma vela fria onde haja a necessidade de uso de vela fria, quente com quente, o nome já diz. Porque se você colocar uma vela quente onde ela deveria ser fria, significa que você está usando vela fria naquele motor para jogar logo o calor fora. Poxa, se você colocar uma vela que vai ficar segurando o calor, aquele calor vai ser excessivo para aquela vela e vai prejudicar o funcionamento do seu motor. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. 10. O ajuste dos magnetos ao motor para que os patinados abram quando o pistão atingir a posição do avanço de ignição. Chama-se. Isso é uma expressão que muito se usa na hora de regular o magneto. Tá? É uma expressão simples, né? Que é usado. Tá? Vamos regular o magneto. Ninguém fala em regular o magneto, vamos regular o magneto. A pessoa fala em. Né? A pessoa fala em quê? É isso aí, em calar o magneto. Vamos fazer calagem de magneto. Significa ajustar os magnetos para que a faísca chegue na hora certa lá no pistão. Tá? É a tal do regular para que aquelas coisas todas funcionem engrenadas. Né? Perfeito? Vamos lá. Em um sistema de ignição, a peça responsável pela sequência de queima dos cilindros é qual? Isso vocês têm que saber responder. Por que vocês têm que saber responder? Porque eu já tive o cérebro de vocês anteriormente. Isso aqui é uma chacoalhada daquela. Poxa, eu já vi isso antes. Já vi isso antes mesmo. Né? E o sistema de ignição, qual é a peça que dá a sequência de queima dos cilindros? Vamos lá? 5 segundos? O que vocês acham? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou? É o distribuidor. A peça que manda a sequência de queima dos cilindros é o distribuidor. Já vimos isso numa questão anterior. Perfeito? Só lembrando? Isso. Está na página 6 e na página 15 da apostila de vocês. Existem algumas respostas aí que não estão diretamente escritas dessa forma na apostila, mas no meio do texto, né, vem descrito um sistema e comenta-se, né, nesse parágrafo o item que estamos conversando aqui. Perfeito? Vamos lá. No sistema de ignição, o ímã rotativo, aquele assim fica girando lá dentro, né, atinge a posição de capacidade plena quando? Né? Quando é que está? O que é capacidade plena? É o máximo. Né? Então, quando o ímã está rodando lá dentro do magneto, em que momento eu tenho o máximo de produção de energia dele? Né? Que energia é essa que o ímã rotativo produz? A de fluxo magnético, não é verdade? Em que momento aquele fluxo magnético é o máximo? Quando encontra-se um ângulo onde as linhas de força são interrompidas? Encontra-se um ângulo onde as linhas de força atingem seu menor valor no núcleo? É difícil, né? Encontra-se um ângulo onde o número máximo de linhas de força circula pelo núcleo da bobina? Em que momento, né, ou nenhuma das anteriores? Nada disso vale. Em que momento o ímã rotativo está produzindo o máximo de energia? Estão lembrados? 5 segundos. Né? Tem? Pode responder. Importante responder, né? Mesmo que vocês façam isso mentalmente.
porque o erro é a oportunidade do aprendizado, né? Então, se a gente escolhe uma resposta, a gente também pode corrigir depois e dizer por que escolheu a resposta errada. Uma vez sabendo por que escolheu a resposta errada, não vai mais escolher porque sabe que está errada. A mente da gente se disciplina em dizer, pô, isso aqui não pode ser porque está... Não é isso porque eu pensei errado, sim. Então, você vai pensar o certo, né? Vamos lá. Num sistema de ignição, o ímã rotativo atinge a posição de capacidade plena quando encontra-se em um ângulo onde o número máximo de linha de força circula pelo núcleo da bobina. Perfeito? Está na página 8 da apostila de vocês. Tá? Então, aqui nós temos, ó, está rodando aqui, nesse instante, né? Eu tenho energia plena do rotor, energia magnética, energia de indução e fluxo magnético, né? Quando fica plenamente em circulação aqui, ó. E aqui, nessa situação, no ângulo de 45 graus, nenhum nem outro fluxo ocorre pequeno entre um e outro aqui. Tá? Então, essa aqui é a condição máxima de fluxo magnético. Né? Então, está aqui, ó. Ímã rotativo, oh, desculpa. Ímã rotativo é esse aqui, né? O momento desse ímã rotativo, capacidade plena, é quando encontra-se um ângulo com o número máximo de linha de força circulando. Ângulo com linha de força máxima circulando. Ângulo 0, ângulo 90, ângulo 180. Perfeito? Conseguiram entender isso? É o momento que o rotor faz com que o máximo de linhas esteja circulando, independente de ser para um lado ou para o outro. Linha de fluxo magnético. Vamos lá. Isso é uma pergunta capciosa, né? É uma pergunta danada. Mas é muito importante saber a resposta. Por quê? É o tipo da pergunta que pode ser feita com maior facilidade numa prova da ANAC, né? E aí o camarada não lembra. Puxa, o que folga é? O que é um ângulo de folga é? Para que serve? É um conceito, é uma questão bastante conceitual, né? Mas define um ponto sensível, um momento muito importante no funcionamento do magneto para a obtenção da energia da faísca lá na vela. Né? Então, o que significa a folga é? É a posição máxima de economia, é o vão, o espaço entre as sapatos polares, correspondente à folga de eficiência máxima, é o ângulo de melhor posicionamento das bobinas primárias e secundárias, posicionamento de bobinas primárias e secundárias. Nós vimos isso ao estudar magneto? Não. Né? É o ângulo de permanência de melhor abertura do platinado, ângulo de regulagem do platinado. É estranho, né? A gente fala em afastamento dos contatos do platinado, a gente fala de tensões induzidas nas bobinas do primário e secundário, que são enroladas uma em cima da outra, né? Então, eu já iria eliminando por aí. Mas, enfim, o conceito de folga é, que vocês têm na apostila de vocês, é o espaço, é o vão entre as sapatas polares. As sapatas polares são aquelas pecinhas, né? É, por onde vai passar o fluxo magnético, né? Então, o vão entre as sapatas polares e o ímã correspondente à folga de eficiência máxima. Né? Está na página 10 da apostila de vocês. Só voltando aqui, ó, isso aqui é o ímã, e isso aqui são as sapatas polares. Né? Então, o ângulo é o ângulo em que eu consigo, essa distância aí eu consigo a máxima eficiência de funcionamento do magneto. Feito? Isso está lá na página 10 da apostila de vocês. Vamos lá. Os platinados no sistema de ignição por magneto são empregados para quê? Para que eu uso platinado? Veja que aqui nós estamos mostrando peça por peça o funcionamento de cada item, a importância de cada item e para que serve. Perceberam? Depois, quando vocês forem assistir de novo, acompanhem essa sequência. Né? Nós começamos lá no ímã rotativo, nós fomos para as sapatas polares, nós fomos para a bobina primária, aí fomos para a bobina secundária, nos dirigimos ao platinado, ao condensador, aí fomos para o distribuidor e fechando o pacote lá na vela, a faísca na vela. Né? Então, agora nós estamos começando de cada item, né? Para que serve o platinado? Já falamos a respeito.
mas são formas diferentes de inserir o mesmo conceito, né? A mesma questão, de forma diferente. Uma hora eu converso só do item, agora no caso só o platinado, né? Ou eu posso comentar esse item dentro do sistema. Tá? Então, para que serve o platinado? Abrir e fechar automaticamente o circuito primário no devido tempo, em relação à posição do pistão no cilindro? Ou serve para abrir e fechar automaticamente o circuito secundário? Ou abre e fecha ambos os circuitos, primário e secundário, no devido tempo? Ou interrompe a corrente do condensador de ignição? Né? Lembra-se, circuito da bobina de primário está ligado ao circuito do platinado e do condensador. Ponto. E chave de ignição. Repetindo. Circuito do primário, da bobina primária, está ligado ao condensador, ao platinado e à chave de ignição. Ponto. Bobina do secundário está ligado ao distribuidor e, por consequência, à vela. Ponto. Então, vocês não vão pensar no magneto em ter platinado ligado na bobina do secundário. Tá? A sequência é essa. Ímã, sapatas polares, bobina primário, está ligado ao condensador e ao platinado e a chave de ignição, e vai então para a bobina secundária que está ligado ao distribuidor e a vela de ignição. Tá? Então vocês não vão ter platinado ligado com o secundário. Perfeito? Então é abrir e fechar automaticamente o circuito primário no devido tempo em relação à posição do pistão no cilindro. Porque no momento que eu abro com o platinado, no momento que o platinado abre, ele interrompe a corrente no primário e o primário então induz uma tensão no secundário que joga a tensão lá para a vela para soltar a faísca. Está na página 13 da apostila de vocês. Conseguiram ficar claro isso aí? Eu vou voltar na figura lá para vocês entenderem. Né? Se não ficou claro, é rapidinho aqui, a coisa é no automático. Cadê? Eu podia ter posto mais uma figura aí, né? Ficaria mais fácil. Então vamos lá. Então aqui, ó. Ímã, sapatas polares, fluxo magnético, eu induzo uma tensão aqui no primário. Tá vendo esse vermelhinho aqui? Ó? Olha só, o primário está ligado no condensador e no platinado e na chave de ignição. No momento que o platinado abre, corta a corrente aqui no primário, acaba com o campo magnético do primário, e por acabar com o campo magnético do primário, ele induz uma tensão no secundário. Essa tensão do secundário está ligada aqui ao distribuidor e, por consequência, à vela. Tá? Então, platinado, condensador e chave de ignição é coisa da bobina primária. Distribuidor e vela de ignição é coisa da bobina secundária. Claro? Tranquilo? Como é que está o andamento aí, Walter? Tranquilo? Conseguindo acompanhar? Muito rápido? Poderia melhorar? Vamos lá. Distribuidor, estamos aqui. Página 8, folga E, já falamos. Abrir e fechar automaticamente. Então tá. Então acabamos de falar aqui. Platinado serve para abrir e fechar automaticamente. Circuito primário no devido tempo, né? Em relação à posição do pistão do cilindro. Né? Agora nós vamos fazer um de flash. Com acho que 10 questões aí. Nessas 10 questões, nós vamos dar uma puxada para agilizar o cérebro de vocês. Qual a finalidade do conjunto seguidor do câmbio? Ó, tem isso aí, ó, tem um conjunto seguidor do câmbio. Para que serve isso? Vocês estão lembrados do que é o conjunto seguidor do câmbio? O conjunto seguidor do câmbio serve para quê? Para apoiar o câmbio rotativo, permitir o posicionamento do eixo ressalto dentro do magneto, dosar a tensão do trabalho do platinado, não faz parte do sistema de ignição. Para que serve o conjunto seguidor do câmbio? No sistema de ignição a magneto, nós temos um conjunto seguidor do câmbio. Câmbio é ressalto. Tá? Conjunto seguidor do câmbio serve para apoiar no câmbio rotativo. É ele apoiado no câmbio rotativo, exatamente. Muito bom, muito boa resposta.
apoiado no câmbio, né, na pecinha que roda, que vai fazer abrir o platinado, é ele que movimenta o contato móvel do platinado. Está na página 3 da apostila de vocês, com essa figurinha. Aqui, ó. A rodinha gira, o câmbio, ou seja, o ressalto, não está ligado diretamente no platinado, desculpe, mas eu preciso de alguma coisa que vai empurrar o contato aqui para abrir a chavezinha. Quem empurra a, a chavezinha para abrir é o seguidor do ressalto, ou ressalto e câmbio é a mesma coisa, tá? Então gira a rodinha, empurra, abre, aí depois entra no vazio, baixa, volta a fechar o contato. Tá? Isso é ótimo porque nós temos essa pecinha aqui que ela pode se desgastar de forma independente do próprio contato. Isso é uma vantagem. Tá? Vamos lá. O câmbio compensado serve para quê? Câmbio compensado. O ressalto. Existe uma situação que esse ressalto aqui é compensado, chamado de câmbio compensado. Para quê? É uma situação específica que está na postura de vocês. Compensar os efeitos provocados pela folga de engrenagem, compensar a falta de elasticidade do contato móvel do platinado, compensar as variações de ponto morto superior dos motores radiais, ou compensar as correntes parasitas provocadas no núcleo da bobina. Para que serve o câmbio compensado? Para que serve esse ressaltozinho, né? Esse negocinho aqui, compensado? Compensado significa não é perfeito, você vai regular ele conforme a necessidade, né? Você vai compensar ele. Para que ele serve? O câmbio compensado ele serve para compensar as variações do ponto morto superior nos motores radiais. Né? Os motores radiais têm uma característica de calagem de magneto que você tem que ajustar ele a cada cilindro, né? Através de um câmbio compensado. Perfeito? Para que a faísca saia na hora certa. Isso está na página 14 da apostila de vocês. Vamos lá. Quantos e quais são os enrolamentos existentes na bobina de ignição magnética? Essa aí é uma questão dada. Você veja que a gente chove no molhado, sempre repete as mesmas coisas, né? Então, quantas bobinas tem no magneto? Muito simples essa questão. Vou dar 3 segundos para vocês responderem, porque é muito simples. Quantas bobinas existem no magneto? Quantos enrolamentos existem na bobina de ignição dos magnetos? Só o secundário? 2, primário e secundário? 3, primário, secundário e terciário? Nunca ouvi falar. 4, 2 primários e 2 secundários? E aí, quantas bobinas nós temos lá? 2. Nós temos o enrolamento primário, que é o ligado ao condensador e ao platinado, e nós temos o secundário, que é o que vai gerar altíssima tensão jogada na vela. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Qual a finalidade básica da ordem de ignição? Então, uma resposta que eu não vi na apostila de vocês. Né? Eu procurei lá, mas não achei. De repente está lá e eu não consegui ver. Mas para que serve? Basicamente, é uma ordem de ignição, uma sequência de ignição. A pergunta pode ser feita. Economia do motor, utilizar vários tipos de combustível, funcionamento suave, pouca vibração, ou distribuição mais fácil da cablagem. Né? Então, eu coloco uma ordem de ignição tal para que a bateção do motor convencional fique mais equilibrada. A gente sabe que o motor convencional é uma briga de 400 peças lá dentro, uma hora que ir para um lado, outra hora que ir para o outro, isso gera uma vibração danada. Diferente do motor a reação, né, que gira tudo do mesmo lado, então é uma maravilha. Então, se eu colocar a sequência dessa bateção, como eu falo, né, você consegue pelo menos suavizar, abrandar as vibrações desse motor. Né? Tranquilo? O sistema de magnetos normalmente sofre um processo de ventilação. Né? Para que serve essa ventilação do sistema de magneto? É uma pergunta interessante também. Como poderia se dizer, está jogado lá no meio do texto da apostila, né? Quase que no esquecimento, vamos dizer assim, quase que oculto, né? Mas é uma coisa interessante. Por que tem ventilação? Por que é interessante ter ventilação no magneto? Para descarregar energia estática, para resfriar o núcleo
da bobina de alta tensão, bobina de alta tensão é secundária, né? Para evitar a umidade e acúmulo de gases dos platinados, ou para reduzir a tendência de formação de arcos voltaicos e de carbonização. Para que serve? Carbonização acontece quando? Quando tem sujeira, né? E quando tem a temperatura elevada, né? Sistema de ventilação no magneto serve para reduzir a tendência de formação de arcos voltaicos e de carbonização no platinado. Isso está na página 17 da apostila de vocês. Perfeito? Tranquilo? Ótimo. Dá uma olhadinha lá na página 17. Está bem escrito isso lá. Né? E o circuito elétrico está conectado ao interruptor dos magnetos. Em que circuito elétrico está conectado o interruptor dos magnetos? Interruptor dos magnetos, entenda-se, isso está escrito no texto, né? Mas interruptor do magneto é a chave de ignição. Né? Em que circuito elétrico está conectado a chave de ignição? O interruptor do magneto. O interruptor do magneto, como se fala, é a chavezinha right, left, both. Né? Tranquilo? Essa chave de ignição está ligada aonde? Na bobina do primário e no platinado? No circuito de baixa tensão do magneto? No circuito primário do magneto? Né? A bobina do secundário? Né? Há respostas aqui que poderiam induzir você, mas existe a resposta para ser considerada que está mais clara. Né? Aqui é uma espécie de pergunta pegadinha. O interruptor dos magnetos está conectado à bobina do primário e o platinado. Entre a bobina do primário e o platinado. Eu poderia pensar assim, como não? Só no circuito primário? Não. Ele está lá entre a bobina do primário e o platinado. Tá? Tranquilo? Está na página 19 da apostila de vocês. Tá? Guardem-se. Olhem na página 19. Pesquisem. Tá? Vejam o desenho. Tá? Vamos lá. Quando a chave de ignição aponta para R, right, direito, significa que o magneto esquerdo encontra-se. Lembre-se, né? Quando eu coloco a chave de ignição na posição de um determinado magneto, aquele magneto vai estar em funcionamento. E o outro não. Né? Se eu colocar em R, right, só o magneto direito vai funcionar. Se eu colocar a chave em L de left, só o magneto esquerdo vai funcionar. O outro, não. Né? O magneto, para não estar funcionando, muito bom. A característica do sistema de ignição do magneto é a chave, em vez de desligar uma coisa, essa chave liga alguma coisa. Né? Então, se eu quiser que aquele magneto esteja desligado, eu vou fazer o que com ele? Aterrá-lo. Né? Quando a chave de ignição de um magneto está funcionando, o outro magneto está aterrado para que não funcione. É simples assim. Isso está bem explicado na página 20 e 21. Boa pergunta, isso aí. Certamente, né? Pode cair numa prova. É uma pergunta excelente. Porque o pessoal pensa assim, poxa, chave de ignição, quando está desligado, o circuito tá aberto. Né? Quando a chave está ligada, o circuito está fechado. No caso aí, quando você quer cortar o magneto, né? Você fecha o circuito de aterramento dele. Né? Então bota ele no aterramento e não funciona mais para nada. Perfeito? Tá aqui, ó. Né? Chave de ignição. Né? Quando eu quiser que ele não funcione mais, né? Eu vou lá e corto. Chave de ignição aqui. Tá? Desligo aqui. Então, chegando na reta final, então vamos 4 perguntas turbinadas aí. Na vela de ignição, o que determina sua faixa de calor? Opa, já falamos antes de vela quente e vela fria, né? E eu falei ali, né? Não foi nem no descuido, foi numa indução para vocês, para ver se o cérebro de vocês guarda. Né? O que define se uma vela é quente ou se uma vela é fria? O alcance da rosca, que eu boto no motor, de prender no motor, o comprimento do nariz central, o tamanho do eletrodo ou o diâmetro de cobertura externa, né? O diâmetro externo da vela. O que faz essa vela ser quente ou ela ser fria? 5 segundos para você responder. 1, 2,
3, 4, 5. Já sabe? Uma vela, para saber se ela é quente ou fria, para saber a faixa de calor dessa vela, eu posso observar o comprimento do nariz central, aquela parte de dentro que eu mostrei para vocês, né? Está na página 35 do livro de vocês, da apostila de vocês, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui é a parte central. Vela quente é mais comprida, né? Fica muito mais tempo para que o calor possa sair. O calor tem que ficar circulando mais tempo dentro da vela. Ah, mas o espacinho tão pequeno? Pois é, faz a diferença, né? Tá aqui, ó. O calor tem que circular isso aqui todo para conseguir sair. Na vela fria, não. Bateu, já saiu fora, tá vendo? Então, o que determina a faixa de calor de uma vela é o comprimento do nariz central. Certo? Vamos lá. O que é o alcance de uma vela de ignição? É a temperatura máxima que ela aguenta? É a quantidade de rosca inserido na bucha do cilindro? Bucha, quando se fala, é rosca lá da cabeça do cilindro, onde eu vou botar a vela. Tá? É a quantidade máxima de centelhamento que ela alcança em operação? Ou é uma referência em relação ao corpo da vela? Né? O que é alcance da vela? Alcance até onde ela vai. Tem uma figura bacana na apostila de vocês, vocês vão se lembrar quando olharem. Tá? Alcance de uma vela de ignição é a quantidade de rosca inserida dentro do cabeçote, lá dentro da bucha do cabeçote, ou no cilindro, como se diz. Né? Aqui. Está na página 36 da apostila de vocês. Né? Puxa, não botei esse desenho aqui? Brincadeira. Mas está lá. O desenho está lá. Me desculpa aqui que eu tinha certeza que eu tinha colocado essa figura para vocês. Né? Vamos lá na página 36 da apostila, aproveite para abrir a apostila, né? Está lá mostrando a rosca da vela e do lado escrito alcance. Perfeito? Tá? Mil perdões aí que eu tinha certeza que tinha colocado essa figura, porque ela está na minha cabeça. Veja como é importante, interessante a questão da figura, né? A figura está na minha cabeça. Então, para me lembrar disso, vamos dizer assim, eu uso uma figura. Né? Vamos lá. Qual a principal causa de curto-circuito provocado pelo aparecimento de grafite nos eletrodos? Né? O que causa esse curto-circuito lá nos eletrodos? Olha aqui, pessoal, eu estou falando em eletrodos. Eu não preciso nem falar da peça. Qual é a peça na ignição que tem eletrodos? É a vela. Ah, platinado tem eletrodo. Não, platinado não tem eletrodo. Platinado tem contatos. Tá? Guarde isso. Eletrodo no sistema de ignição, os eletrodos estão na vela. Né? Então, por que aparece grafite nos eletrodos? Combustível muito rico, né? Queima do óleo nos anéis de segmento, excessiva aplicação de lubrificante na rosca da vela para colocar, ou excessivo antidetonante. Isso também é uma resposta bem simples de estar na apostila de vocês. Tá? A principal causa de curto-circuito provocado por causa de grafite nos eletrodos, você sabe que grafite é um condutor, então não vai sair faísca. Vai ter um caminho para onde os elétrons vão circular ali, não vai ter faísca. Se bem que vai ter corrente, mas não vai ter faísca. Tá? Pronto, Walter? É isso aí? Tá perto. Tá perto. Tá? Combustível enriquecido acima do normal, ele pode gerar carbonização, mas ele não vai gerar grafite. Tá? Nós temos uma tal de graxa grafitada, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Que facilita a colocação de itens na parte metálica, né? Metal atrito, entre outras coisas. Né? Tá? Então, a principal causa, né, que vai motivar o aparecimento de grafite é a graxa grafitada. É o descuido, o cara coloca muita graxa na rosca da vela para colocar a vela no lugar, né? Fazer o serviço bem feito, facilitar o serviço, só que o cara exagera na dose. Então, na hora de apertar a vela, aquela graxa vai rosca abaixo e entra, fica lá perto dos eletrodos e acaba carbonizando, né? E estragando a peça. Tá claro? Tranquilo? Isso está lá na página 71 da janela para escutar para de vocês. Né? Maior 71 essa questão, né? É brincadeira. Mas é isso aí mesmo, tá? 25. Os eletrodos da vela sofrem erosão devido. Por que os eletrodos da vela se desgastam? Eles diminuem de tamanho, né? Porque tem muito chumbo tetretilo no combustível? Ou tem excessiva tensão nos magnetos?
ou a faísca dos eletrodos carrega o material que vai se perdendo gradativamente, ou a vela não sofre erosão. Essa última, né, eu olho para essa resposta e já vou descartando. Por quê? Às vezes eu tiro a vela lá, como se diz, o eletrodo está carcomido. Então, quando está carcomido, está consumido o material, existe um processo de erosão. E esse processo de erosão acontece o tempo todo ao longo da vida da vela. Então, não é só por causa de sobretensão, né? É natural, o desgaste natural da vela. Por isso que, de vez em quando, a gente tem que ir lá trocar a vela, porque ao longo do tempo, os eletrodos vão sendo consumidos por causa da própria faísca. Já falei isso anteriormente, né? Calor, temperatura, eletricidade, vai carregando material junto e aí acaba com os eletrodos da vela. Perfeito? Está lá na página 71 também da apostila de vocês. Tá? E acredito que seja a nossa saideira, finalmente, né? A causa principal do aparecimento de coroas nos platinados. Ó, voltando para o platinado. Patinado, às vezes ele queima, às vezes afunda, às vezes perde material. Se começar a acontecer falha de funcionamento que acarrete centelhamento no platinado, não é para ter centelhamento, né? Mas se começar a acontecer, vai acontecer com o platinado o que acontece com a vela. Na vela tem que ter faísca, tem que ter centelha. Essa centelha vai consumindo material, correto? Então, se eu tiver uma eventualidade de mau funcionamento de centelha no platinado, ele vai perdendo material da mesma forma que acontece com os eletrodos da vela. Mas lembre-se, só a vela tem eletrodos, o platinado tem contatos. Perfeito? Vamos lá. Principal causa para aparecimento de coroas nos platinados são vapores de óleo dentro do circuito de ventilação do magneto. São molas de contato móvel cansadas, né? As molinhas lá do platinado está cansado. O condensador está funcionando mal ou o desbaste inadequado do platinado. Desbaste inadequado é você dar aquela limpezazinha no platinado, né? E você faz um serviço mal feito. O que vocês acham? Está lá na postura de vocês, tá? Não é para jogar, vamos dizer assim, trucar, né? Estou jogando aqui, e vai tendo porque está escrito. Não, é porque acontece mesmo e está lá escrito para vocês saberem que isso acontece, tá? A principal causa do aparecimento de coroa no platinado é porque o cara às vezes vai limpar o platinado, né? Vai desbastar ele e faz um serviço de raspagem lá mal feito, na verdade, tá? E aí ele cria uma diferenciação nas superfícies que, com o tempo, vai provocando esse efeito conhecido por coroa. Tá? Página 81 da apostila de vocês. Tranquilo? Pessoal, passamos um pouquinho aí da hora, uma hora e um pouquinho agora, mas o objetivo era passar rapidamente um resumão da matéria. Importante essas figuras. Se vocês olharem elas com atenção, fecharem a apostila e avaliarem o que acontece, estude dessa forma com as figuras, que vocês vão lembrar muito bem. Tá? Sempre pensando o seguinte: ímã rotativo, campo magnético, bobina do primário. Bobina do primário, platinado, condensador. Platinado abre, colapso no primário, joga tensão no secundário. Bobina do secundário, vai lá para o distribuidor e joga faísca para a vela. Certo? Tranquilo? A última questão? Posso, né? Principal causa do aparecimento de coroas. Existem vários tipos de desgaste, né? Que pode surgir nos contatos do platinado. Né? Pode ser por queima irregular, com perda de material, né? Com sujidade, né? Faísca, centelhamento. Né? Características do surgimento desse tipo de desgaste chamado coroa, você vai nessa parte platinada de desgaste, você vai perceber lá, existem tipos de desgaste. E o que gera coroa, principalmente, é o desbaste inadequado. O que é esse desbaste? Então, você vai dar aquela raspadinha no patinado para limpar ele, para ajustar, quando você tira a camada de proteção dele, ele acaba queimando, vamos dizer assim, né? Irregularmente, por você ter raspado, né, o contato, que é o desbaste, como se diz, e aí ele acaba danificando, criando essa característica de defeito chamado coroa. Consegui responder essa pergunta, Walter? Tranquilo? Ficou claro?
tiver uma dúvida, pergunte. Estamos aqui para isso. Que bom. Bom, pessoal, da parte de sistemas de ignição e elétrica do motor, tivemos então essa disciplina ao longo do tempo. Foram postadas algumas videoaulas. Espero que tenha ajudado a esclarecer os assuntos para vocês. E a gente busca aqui esclarecer o máximo de assuntos, por que não dizer todos, porque o objetivo da gente é esclarecer todos os assuntos. E nem sempre a gente consegue isso, porque a dúvida vem da pessoa que está em dúvida, né? Por dizer dessa forma. Então, às vezes, a gente não atende 100% aos anseios. Mas se você, alguma coisa ficar no ar, não tiver aquela segurança, pegou as figuras, estudou, leu, comparou, e mesmo assim não conseguiu fixar o conhecimento, entre em contato com a escola, a gente responde as perguntas de você sem problemas, tá? Nossa obrigação aqui, não é nem obrigação, nossa satisfação aqui conseguir tirar as dúvidas de vocês, para que vocês se sintam seguros, como eu disse antes, não só para fazer uma prova, mas sim para exercer a profissão, para botar a mão na massa, né? Para mexer na máquina, vocês se sentirem seguros e terem adquirido o máximo de conhecimentos possíveis de cada disciplina. Né? Então, satisfação estar aqui com vocês. Desejo a vocês boa sorte na escolha de vocês, melhor dos futuros, aviação, uma coisa fascinante, né? Trabalhei mais de 30 anos com aviação, continuo trabalhando com aviação, mesmo depois de aposentado pela Força Aérea, né? Mas, como eu disse, muito estudo, dedicação, acompanhamento, muito papo, muita conversa, troca ideias, não tenho vergonha de perguntar. Tá? Pergunte, sim, e tire suas dúvidas, que aí vocês vão se transformando ao longo do tempo em profissionais qualificados e profissionais seguros de si, né? Sabedores das suas responsabilidades do que fazer, porque o mantenedor é o responsável por todas aquelas pessoas que estão dentro do charuto chamado fuselagem do avião, desde o piloto, comissário, até o último passageiro que embarcar. Perfeito? Desejo então para vocês bons estudos e até uma próxima oportunidade. Um abraço.